O professor fez uma exposição ontem numa reunião do governo aqui nessa sala sobre a questão do clima. Ele é físico, é da USP, e eu achei muito interessante trazer para vocês a apresentação que ele fez para nós. Bom, presidente, agradeço o convite para trazer um tema tão relevante e importante para a discussão, para este plenário. E, basicamente, nós estamos aqui nessa sala discutindo por causa deste gráfico, que é que as emissões, apesar do Acordo de Paris, apesar da ciência há mais de 50 anos alertar que a humanidade está indo por uma trajetória perigosa do ponto de vista de mudança do clima, essencialmente as concentrações de gás de efeito estufa continuam a aumentar. Estamos emitindo cerca de 62 bilhões de toneladas a cada ano de gás de efeito estufa para a atmosfera. Estamos aqui, a maior parte dos gases de efeito estufa é dióxido de carbono. No Brasil, 48% de nossas emissões estão associados com o desmatamento e cerca de 27% adicionais são emissões da agropecuária. O vice-presidente Alckmin ontem me perguntou sobre esses números, de onde saem os números das emissões brasileiras, né? Eles saem deste relatório da UNEP, chama-se UNEP Gap Report, né? Já peguei o e-mail, vou mandar para a sua assessoria, que coloca aqui, do ponto de vista de emissões totais de gás de efeito estufa, o Brasil é o 7º maior emissor. Do ponto de vista de emissões per capita, o Brasil é o 4º maior emissor. Então, nós temos, sim, culpa no cartório. Nós somos, sim, um dos 10 maiores emissores de gás de efeito estufa, com a responsabilidade pelo que a gente está observando. E quanto ao futuro, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que eu faço parte, faz projeções para o futuro do clima do nosso planeta de acordo com vários cenários de emissões. Num cenário de emissões que continuaríamos a emitir como estamos fazendo hoje, sem nenhuma, basicamente, redução, o planeta pode se aquecer em média 4,3 graus Celsius. Num cenário de implementação do Acordo de Paris, razoavelmente mediano, um cenário de 3,7 graus de aquecimento, e o Acordo de Paris implementado de uma maneira muito rigorosa, um aumento de temperatura de 2,8 graus Celsius. Então vejam a gravidade da situação que nós estamos levando não só o planeta, mas também o Brasil, porque do ponto de vista da distribuição geográfica deste aquecimento, num planeta 3 graus mais quente, as regiões continentais se aquecem mais do que as regiões oceânicas. O oceano é 75% da área do nosso planeta, e no caso de um cenário de 3 graus, o Brasil se aqueceria da ordem de 4 graus a 4,5 graus de temperatura em média. Isto vai ter um impacto enorme sobre os nossos ecossistemas, sobre a quantidade de chuva, sobre a saúde da população e assim por diante. Mas o clima, além de ser temperatura, também temos alteração no padrão de chuva. E aí é que é uma questão chave para o Brasil, com uma economia que basicamente depende do agronegócio. Os modelos climáticos prevêem que a parte central e a parte da Amazônia vai ser muito mais seca do que ela tem sido nos últimos 30, 40, 50 anos, né? E vai chover mais no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina e assim por diante. Então vejam que um cenário onde redução de precipitação de 30% a 40% na área do Cerrado, onde hoje temos o agronegócio estruturado, está sendo previsto por basicamente todos os modelos climáticos. Isso também é previsto pela Embrapa, né? Isso daqui é uma publicação da Embrapa de 2019, que mostra desde a década de 80 o avanço das regiões com alto índice hídrico ou muito alto índice hídrico. Veja o que acontece nessa década, essa região atingindo Tocantins, Goiás, Mato Grosso, e na próxima década atingindo até a região de Rondônia. Então, oi? Alto déficit hídrico, muito alto déficit hídrico ou alto déficit hídrico. Então, o que a gente observa é que o Cerrado e a Amazônia já estão se tornando mais secos, né? Um dos eventos que associa com essas queimadas. Análises do MAP Biomas Água, né, feitas recentemente, mostram que 76% dos municípios do Cerrado perderam superfície de água nos últimos 30 anos, sendo que uma fração grande deles perderam até 75% da água.
Então, isso são dados de várias fontes diferentes, de resultados de modelagem, resultados de medidas, e todas convergem para a mesma questão. Outro aspecto das mudanças climáticas globais é o aumento de eventos climáticos extremos, como nós vimos no Rio Grande do Sul, como estamos vendo com a seca de 2023 e 2024 na Amazônia, e eles já aumentaram por fator 4 desde a década de 80 do século passado, né? E eu enfatizo que isso é muito bem previsto pela ciência, porque o relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas que fizemos em 2011 já mostrava que o Rio Grande do Sul era uma região que poderia sofrer muito mais eventos climáticos extremos e grandes cheias, e que é efetivamente o que a gente está observando agora, né? Mesmo se você vai para uma escala urbana, nós temos que cuidar das nossas cidades, né? Você vê que a cidade de São Paulo, a precipitação está aumentando levemente, desde 1935, mas o número de dias de chuva, que chove mais de 100 milímetros, ou seja, uma chuva muito forte, multiplicou por 4 nesse período. Então, quando chove, chove muito mais intenso, o que é ruim para as cidades, é ruim para a agricultura e é ruim para os ecossistemas, né? Bom, e o futuro dos eventos climáticos extremos, né? Os modelos climáticos prevêem que um evento que ocorria a cada 50 anos no início do século passado vai se tornar 39 vezes mais frequente e vai ser 5 vezes mais intenso. Então, basicamente, o que a gente está observando, esse crescimento de eventos climáticos extremos, e é importante perceber, nós estamos vendo o início deste processo. Ele vai se agravar conforme o aquecimento vai se agravando, e o nosso país tem, obviamente, que se preparar para isso, né? Falando um pouco da questão amazônica, né? A Amazônia é chave para a questão das mudanças climáticas por várias razões. Uma delas é que as emissões de gás de efeito estufa por queimadas da Amazônia alimentam o aquecimento global, mas, mais recentemente, temos tido muitos dados da ciência brasileira de que o aquecimento global está trazendo uma degradação do ecossistema amazônico, e isso é importante porque a Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado naquele ecossistema, e se uma fração desse carbono for para a atmosfera, aqueles cenários que nós vimos do IPCC podem se tornar muito mais importantes e mais drásticos, né? Isto foi capa de uma revista importante, capa da revista Nature, a revista mais importante de ciências do mundo, feito por brasileiros, que mostra que uma transição crítica do ecossistema da Amazônia não está muito longe, né? Carlos Nobre também fala isso há 10, 15 anos. Importante saber que regiões tropicais como o Brasil vão ser as regiões mais fortemente impactadas pela mudança climática, né? Então, a mudança climática não vai afetar a Suécia, a Noruega, Canadá ou o Brasil igualmente. Os países tropicais vão ser os mais prejudicados, incluindo nós.